O que a Igreja ensina sobre a moralidade sexual? Do ponto de vista biológico básico, o sexo é o ato da procriação. Como um ato sexual humano genuíno, ele também deve ser uma expressão de um dom de si amoroso. Até aqui já falamos no episódio anterior. Agora, para que o sexo seja uma expressão real do dom de si, algumas coisas devem ser levadas em consideração. Um presente tem duas características essenciais. Um presente é para sempre e um presente é dado completamente. Quando eu ignoro essas características de um presente na sexualidade humana, eu destruo o real significado do ato sexual como uma expressão da doação. Isso significa que, antes de mais nada, o sexo não pode ser uma expressão genuína da doação se eu não pretendo permanecer junto ao outro, se há alguma data de validade no nosso relacionamento. Uma aventura, um caso amoroso, um relacionamento temporário ou um vamos dar uma tentada, destrói o sentido do sexo como uma expressão da doação de si. O sexo tem seu lugar em um relacionamento onde se leva a sério esse doar-se para sempre. Em que tipo de relacionamento é esse o caso? Bem, no casamento. Porque quando eu caso, eu prometo solenemente diante de Deus e das pessoas que vou amar, honrar e estimar o outro todos os dias da minha vida. Eu faço um compromisso firme de que eu quero me doar para sempre. E é por isso que o sexo pertence apropriadamente ao casamento. Em segundo lugar, um presente é dado completamente. Tem que ser dado por inteiro. Para o sexo, isso significa que eu tenho que doar-me como eu sou, como um homem ou uma mulher, com a minha masculinidade ou feminilidade. Isso inclui a minha fertilidade, que é parte de mim, como um ser biológico. Procriação não é o único significado da sexualidade humana, mas ela está lá, na própria natureza do ato sexual. E se eu destruo a minha fertilidade de propósito, o ato sexual não consegue mais ser uma expressão do doar-me completamente. Esta é a razão por que a Igreja rejeita a contracepção artificial. Contraceptivos artificiais destroem o significado do ato sexual como um dom de si verdadeiro. E, portanto, o sexo já não seria uma expressão autêntica do doar-se. Contracepção artificial é, consequentemente, excluída pela Igreja. Agora, há outros métodos de planejamento familiar? Existem diferentes métodos, na verdade modernos, de planejamento familiar natural. Estes métodos procuram determinar os dias férteis e inférteis de uma mulher. Se o amor do cônjuge ou os filhos são motivos sérios para evitar a concepção de uma outra criança, o uso de planejamento familiar natural é moralmente aceitável. A diferença entre o planejamento familiar natural e contracepção artificial reside no fato de que, em usar o planejamento familiar natural, a fertilidade humana e a integridade da pessoa humana não são aniquilados, mas são respeitadas como são. Ok, já é o suficiente sobre esse assunto. Agora, naturalmente, há outros temas ligados à sexualidade. Mas, se entendemos o argumento básico da natureza do sexo sendo tanto um ato biológico como um ato humano, então vamos também compreender o ensinamento da Igreja sobre a pornografia, masturbação ou atos homossexuais. A Igreja pesa todas essas coisas à luz do verdadeiro significado do ato sexual. Porque a sexualidade humana não é simplesmente para acalmar alguma necessidade ou satisfazer o impulso. Mas esse ato tem uma dimensão humana e pessoal. Sexo existe para expressar um dom de si. Sempre que isso é ignorado, nós, em verdade, destruímos o amor e, no final, a dignidade da pessoa humana.